Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais essa mini aula de gestão comercial do Ressignificando Vendas. Eu sou o instrutor-chefe Gustavo Campos e hoje vamos falar das 6 falhas de gestão que podem comprometer a performance da equipe de vendas. Recém fizemos uma live no Instagram com esse tema e agora vamos gravar, então, uma aula com esse tema, detalhando um pouquinho mais do que a gente falou durante aquela live. Para isso, eu preparei um conjunto de slides que vai servir de nosso guia para que a gente consiga ter uma informação um pouco mais didática para vocês. Então, peguem uma folha, vocês vão aprender bastante hoje, de falhas de gestão. O que significa isso? Quando a gente fala de falhas de gestão, são coisas que ou não foram aprendidas, ou foram esquecidas, ou foram deturpadas um pouco o conceito e hoje se faz de uma maneira errada. Então, vamos entender quais são essas falhas, porque todas elas têm cura, mas se você juntar as 6 numa mesma pessoa, é certo que essa pessoa vai causar um grande desastre. E essas falhas, elas são conhecidas, elas deveriam não existir dentro da sua empresa se ela pretende alcançar a performance, muito menos se ela pretende alcançar a alta performance. Beleza? Então, vamos conhecer aí quais são essas falhas. Então, vence quem erra menos. Legal, mas vence quem erra menos dentro de uma zona de risco já. Uma zona de que a pessoa está tentando fazer uma coisa diferente. Então, todo líder está sujeito a cometer erros em seu processo de gestão e as falhas são inerentes à execução. E só erra quem faz. Gosto muito dessa frase, só erra quem faz, porque tem gente que fica quieto para não errar. Aí o cara que fica quieto para não errar, ele prefere a certeza do acerto, mas o resultado baixo, do que a probabilidade do erro, mas com a chance de um resultado alto. Eu gosto de jogar um jogo pesado, um jogo mais arriscado. Então, eu erro bastante. Erro, não gosto de errar. Dei os meus 5 minutos ali de reclamação, mas o que me transforma num cara que executa e conquista mais é que eu reajo rápido. Só dura mesmo 5 minutos. E eu reajo rápido e entro em ação para tentar descobrir uma nova maneira de fazer. Então, vamos ver quais são as 6 falhas de gestão que podem comprometer seriamente a performance de uma equipe de vendas, mas que podem ser evitadas. Aí está a chave. Pode ser evitado. Primeiro, processo de comunicação ineficaz. Então, vamos ver o que é isso aí. Muitas podem ser as falhas de comunicação entre gestor e equipe. Falta o excesso de comunicação. Tem gestor que peca pelo excesso, está sempre em cima da equipe, está sempre sufocando o time com tanta reunião, com tanta demanda, com tanto WhatsApp para ser respondido. Ele não tem, acho que fazer na sede lá e resolve, então, atucanar os outros. E tem aquele gestor que peca pelo outro lado da régua, a falta. Ou seja, não entra em contato nunca, não motiva, não pede, não reclama, não cobra, não dá feedback, não faz nada, nunca liga. Falta de escuta ativa é um erro de comunicação ineficaz. Melhor, é um erro, né, que representa uma comunicação ineficaz. Pode ser evitado. A escuta ativa é eu falar com uma pessoa e não estar disposto a ouvir o que ela está dizendo. A escuta ativa é eu estou te ouvindo, eu estou te entendendo, eu estou te ouvindo. Essa é a mensagem que tu passa sempre. Porque às vezes tu está falando com a pessoa e com um caderno, anotando, inclusive, o que ela está falando, está mostrando em grande importância. É muito importante para um cliente se sentir assim. Eu gosto de ir com um caderno para as reuniões comerciais de vendas que eu faço. Por quê? Porque eu vou anotar, abrir uma ata ali e vou começar a anotar. Comunicação inapropriada, pouco produtiva ou até negativa. Sim, nós temos, às vezes, comunicações não tão respeitosas, que eu digo que são inapropriadas. Comunicações com base no medo, na ameaça, são negativas, pouco produtivas. Então, isso representa algum estilo de gestão ainda. A gente tem que cuidar para não cometer esses erros que são evitáveis. A falta de feedback ou feedback desestruturado é outra. Muitas pessoas não sabem fazer um feedback, não entendem o que é um feedback. Eles entendem que é um retorno para a pessoa. Aí dão um retorno sobre o desempenho, retorno sobre o que tu fez, retorno sobre o que tu não fez. Então, não é retorno. Feedback não é retorno. Feedback, tu foca comportamento, atitude e pensamento. Tu não foca resultado. Tu pode iniciar um projeto de feedback por causa de um baixo resultado, mas até mesmo aqueles de alto resultado deveriam ter reuniões contigo de feedback.
Reuniões improdutivas. Deus do céu, a gente já gravou até uma aula aqui especial sobre reuniões improdutivas. Vá no nosso YouTube, já está com quase 100 aulas de gestão comercial lá, todas gratuitas, e tem uma de reunião. Você vai ter que entender, porque reunião parece que virou um câncer dentro das organizações, se instalou e só faz o mal, porque poucas pessoas sabem conduzir uma reunião produtiva, onde tu entra num estado e sai no outro, melhorado. Segundo ponto, estilo de liderança inconsistente. Então, esse segundo ponto, ele marca um líder que flutua muito entre extremos, né? Ele dá um discurso e promete uma coisa, depois não cumpre o que promete. Ele dá um discurso, parece muito decidido, e pede para vocês passarem para ele que ele vai responder rápido. Nunca decide, nunca responde, e quando fala, parece que está indeciso ainda no que fazer. Falta de consistência no seu modelo de liderança, ou seja, ele liga numa semana, diz que vai ligar toda semana, para de ligar. Ele fala que vai fazer feedback toda semana e para de fazer. Ele fala que vai a campo, já faz 6 meses que não vai a campo, sempre arranjando alguma desculpa. Falta de consistência, ele começa coisas e não termina. Resistir às mudanças, é um estilo de liderança inconsistente quando tu resiste às mudanças, é aquele estilo que eu vou defender o que eu sei já, e não o que eu deveria estar sabendo. O mundo já avançou, eu deveria estar sabendo uma coisa, e eu não estou disposto a fazer o esforço para isso, porque dói aprender, né? Hoje dói aprender. Então eu tenho que resistir a essas mudanças, e aí o meu estilo de liderança fica inconsistente, porque eu fico fazendo coisas que não agregam mais ou não dão aquele resultado esperado. Tratar iguais de forma desigual e desiguais de forma igual. Não promover a meritocracia. Essa frase é muito forte, tá? Essa frase é muito forte. Gostaria que você pensasse aí realmente no poder dela. Tratar iguais de forma desigual e desiguais de forma igual. Isso seria um estilo de liderança inconsistente. Inconsistente. Você deve, na verdade, dar para as pessoas da sua equipe o que elas precisam de gestão e de apoio. Então, eu não posso entender que a minha turma ela é toda desigual, né? Minha turma não é igual. Minha turma é desigual. É desigual de desempenho, é desigual de forma de pensamento, é desigual de realidade que vive, é tudo desigual. Eu não posso tratar esses desiguais de forma igual. O mesmo treinamento, a mesma convenção, o mesmo assunto para todos, a mesma estratégia para todos, vai dar errado isso, vai dar errado. Número 3 das falhas, das 6 falhas que a gente vai apresentar, essa aqui é a terceira. Fica comigo até o fim, tu vai te surpreender quando eu juntar essas 6 aí, tá? O cara que faz essas 6 aí, ou ele é o capeta, ou ele é o primo do capeta, porque ele só faz o errado, ele só faz o mal. Medição de resultados duvidosa. Não ter indicadores de performance, trabalhar com subjetividade e suposições. O cara tem a gestão dele e não mede. É a mesma coisa assim, eu tô cansado de ficar sem gasolina na rua. Tá, mas tu não olha que acende um botãozinho, tu não olha que... Não, tá tudo estragado, não olhe mais. Também, né? Tu não usa indicadores de performance para saber. Então a gente tem que ter um conjunto de indicadores. Não podem ser muitos e também não podem ser muito poucos, para não serem tão genéricos assim. Então eu tenho que ter indicadores que me dão o norte da estratégia. Se eu estou indo para lá, eu tenho que ter indicadores que me sinalizam para lá. Então eu não preciso de muitos, mas eles têm que ser confiáveis. Eu tenho que ter eles como base das minhas decisões. Eu tenho que saber o que fazer. Tem que ser hoje esses indicadores têm que ser como um exame médico de saúde de sangue. Apresenta um monte de itens lá e você, desses itens, geralmente o médico pede 10 itens lá para ser medido no sangue, mas são os indicadores que ele acha crítico para a estratégia de atendimento que ele está querendo com você, tratamento que ele está querendo com você. Aí são esses 10 aqui. Tu olha o nome do componente, tu não sabe, componente sanguíneo lá, tu não sabe. Mas tu entende que aqui está dizendo o que eu coletei, o que eu sou, onde é que eu estou, e eu tenho um parâmetro mínimo e um máximo sinalizado. Esse número que eu estou está dentro desse parâmetro? Tá, então está tudo bem. E isso facilita a interpretação do leigo e a aceitação de uma coisa que ele desconhece, porque ele coloca um parâmetro. Então, quando tu trata com a tua equipe, por que não fazer relatórios, indicadores que já têm os parâmetros estabelecidos para cada vendedor, para a sua região, para a sua estratégia que precisa? Então, ter indicadores relatórios em excesso, já falamos, né? Ou pouco confiáveis, mostra na TV o relatório. Por que aquele ali caiu 30%? Ah, não sei, mas esquece, nunca dá certo esse número. Se não está certo, por que a gente está olhando o número? Não tem que ser confiável?
Não saber como usar as informações dos indicadores e relatórios. Aquele exame de sangue que eu falei é o melhor exemplo. Se tu der para o cara depois ensinar para ele que a gente vai medir só esses 10, porque esses 10 apontam para a nossa estratégia, e cada um desses significa isso, e se tu estiver dentro do parâmetro, tá beleza, mas se tu sair para mais, tu faz isso, sair para menos, faz isso, tem já um plano que o cara pode executar daí. Número 4. Falta de definição estratégica. Lembrando, o que é definição estratégica? Estratégia, para nós aqui do Ressignificando Vendas, de uma forma bem simples, é caminho escolhido. A minha estratégia é um caminho futuro que eu vou trilhar. Eu decido ir por esse caminho em detrimento de outros todos. Então, a minha definição estratégica é quem eu vou ser ao caminhar nessa estrada. Eu vou representar o que ao caminhar nessa estrada. Então, sem uma estratégia bem definida e entendida por todos da equipe, a equipe fica perdida no campo, com cada um tentando resolver a sua maneira. Então, tem que ter uma estratégia, né? Não ter uma estratégia ou não ter uma estratégia bem definida é um erro clássico, uma falha clássica de gestão, que não define o caminho que os vendedores têm que percorrer e como eles devem fazer isso. 5. Falta de uma política de posicionamento bem definido. Então tá, aqui é política, lá é estratégia, e agora é o posicionamento, é a política de posicionamento, é como que eu vou caminhar, o que eu vou ser, vou representar o quê? Não defender margens saudáveis. Como eu não sei o meu posicionamento, qualquer coisa serve, né? Então eu não defendo nenhum preço, não defendo nenhuma condição, nenhuma tabela. Eu vou logo na tabela mais barata, dou o máximo de desconto que eu quero vender. Só que isso não é uma falha de gestão tu permitir isso acontecer. Não trabalhar de forma eficiente os canais de venda. Existem múltiplos canais de vendas. E você tem que saber que você pode escolher este ou todos. Se a sua proposta ser para todos, tu vai ter que ter o teu discurso alinhado para isso, mas é para todos. Ou é só para esse canal, ou só para aquele. Não definir com clareza o perfil do cliente ideal. Então aí, dentro do posicionamento, isso é uma coisa chave, por quê? Porque se você não define o cliente ideal, a pessoa acha que pode vender para todos. E ao vender para todos, ele vai vender para os errados também. E esses errados vão estragar a sua proposta de posicionamento no mercado, vai começar uma guerra de preço, e você vai perder a mão, você não vai conseguir controlar e nem segurar. Porque se não estiver vendendo, não tem negociação que segure, não tem contrato assinado que segure, o cara vai vender mais barato. Não trabalhar os diferenciais competitivos é outra. Tu tem alguns diferenciais únicos. Quantos são? 2, 3, no máximo isso. Esses são os seus reais diferenciais competitivos, o que te diferencia do mercado. Usa eles muito bem para defender a tua proposta de posicionamento. E a nossa 6ª falha e última aqui da nossa aula, fica comigo mais esta, depois a gente só ver as 6 juntas e ver o que você tem que montar aí para escapar dessas falhas que são previsíveis e você não precisaria estar vivendo isso. É o processo de recrutamento e seleção amador ou inexistente. Não ter um modelo profissional padronizado de processo de recrutamento e seleção. O cara, quando precisa de uma pessoa, está sempre correndo e não tem um processo já organizado. Cada seleção é de um tipo, então às vezes seleciona bem, às vezes seleciona mal. Então tem que ter um modelo padrão, profissional, para fazer recrutamento e seleção. Não se preocupar com a etapa de integração, ou seja, eu selecionei a pessoa e agora a pessoa, cara, isso aí, ó, essa é a pasta de produtos, aqui está a tabela, aqui está a tua região, vai para a rua, vai vender. Então não tem uma etapa de integração, não tem um acompanhamento em campo, não tem uma demonstração dos produtos, demonstração da equipe, e eu começo a errar na etapa de integração. Não se preocupar em melhorar constantemente o padrão da equipe. Então, quando você está preocupado em recrutar e selecionar bem, cada um que você coloca na equipe deveria puxar os outros para cima, e não o contrário. Você sempre coloca um cara melhor do que saiu. E sem pressa em contratar. Não tenha pressa em contratar. Faça na velocidade certa, tá? Vai fazendo a coisa sem pressa em contratar. É melhor não ter ninguém aí na região do que estar a pessoa errada. Já tirou um porque não estava fazendo. Agora vai botar uma pessoa errada de novo para tirar logo, vai queimar a praça. Então, não demora. Mas quando contrata certo e definitivo. Então, olha quais são os 6. Processo de comunicação ineficaz, estilo de liderança inconsistente, medição de resultados duvidosa, falta de definição estratégica, falta de uma política de posicionamento bem definido, processo de recrutamento e seleção amador ou inexistente. Pega dessas 6, vê qual que tu mais erra e resolve agora. Pega uma folha e faz um PDI, aí, um plano de desenvolvimento individual de gestor, né, para melhorar em cima o seu comportamento em cima dessas 6 práticas aí. Muda os processos, faz o que tem que fazer, mas resolve definitivamente quando tu resolver
a tática 1 é que ela não vai mais existir na sua equipe. Aí tu passa para 2, para 3, para 4, até tu resolver todas essas 6 aí. Beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje. Essas foram as 6 falhas de gestão comercial que podem comprometer a performance de uma equipe de vendas. Espero que vocês tenham gostado. Sou Gustavo Campos e falo para o canal Ressignificando Vendas. Vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total, vamos para cima deles.